Olá pessoal, tudo bem? Um forte abraço para você que acompanha o LAC Cursos. Chegando novamente aqui na área o professor Edenilson Moraes para conduzir este super, hiper, mega power curso de História voltado para o concurso público da Polícia Militar de Pernambuco. Moçada, este já é o nosso quarto encontro. E hoje a gente vai falar sobre Pernambuco republicano. É nossa tarefa na aula de hoje abordar todos os itens que constam no edital. Você vai estudar nesta aula todas as temáticas que são cobradas pelo nosso edital. O nosso curso é 100% focado na banca, 100% focado no edital que você deve estudar. Então, a gente vai abordar especificamente na aula de hoje os principais aspectos da história pernambucana ao longo do século XX e começo do século XXI, ou seja, iremos fazer uma análise pormenorizada dos principais temas, dos temas que estão elencados no edital, referentes à história de Pernambuco durante o período republicano. Explicando de uma forma melhor para você, a gente vai analisar nesta aula os seguintes temas. Primeiro, voto de cabresto e política dos governadores. Segundo, Pernambuco sob a interventoria de Agamenon Magalhães. Terceiro, veremos os movimentos sociais e repressão durante a ditadura civil-militar, no período que vai de 1964 até 1985 em Pernambuco. Veremos ainda a herança cultural afrodescendente em Pernambuco e no item 5 temos o processo político em Pernambuco, no contexto que vai de 2001 a 2015. Senhoras e senhores, essa é a temática que nós iremos abordar ao longo desta aula. Portanto, exatamente dentro daquilo que será cobrado na prova. São todos os temas que constam no edital. Perfeito? Então, para que a gente não fizesse uma aula fragmentada, a gente não fizesse cada um desses itens uma aula, o que ficaria até mais difícil para você acompanhar, a gente faz uma aula só. Ou seja, nesta nossa aula iremos abordar essas 5 temáticas. Na aula Pernambuco republicano. Dessa maneira que a gente trabalhou o nosso curso. Se você olhar as aulas anteriores, sempre é uma aula integral, mas com vários temas que são cobrados pelo edital. Perfeito? Então a nossa aula de hoje é sobre Pernambuco republicano, onde nós analisaremos cada um desses itens que constam no conteúdo programado estabelecido pelo edital. Isto posto, meus nobres, podemos então começar a nossa abordagem da aula de hoje. Nós vamos começar falando sobre um período muito importante da história do Brasil, conhecido como Primeira República. Primeira República. Olha que beleza. A Primeira República, moçada, vai de 1889, a data da proclamação, até 1930, com o advento da chamada Revolução de 30, que levou Getúlio Vargas ao poder. Este período em questão é chamado de Primeira República, ou também pode ser chamado de República Velha. República Velha. Por sua vez, a República Velha, ou a Primeira República, pode ser dividida em 2 etapas. A primeira delas é conhecida como República da Espada, que vai de 1889 até 1894. Por que República da Espada, professor? Ora, porque esse período, os presidentes do Brasil foram militares. O primeiro foi Deodoro da Fonseca, que foi sucedido por
Floriano Peixoto, os dois eram marechais do Exército Brasileiro. Por essa razão, esse período, que marca o início da fase republicana no Brasil, é chamado de República da Espada. O segundo período da República Velha denomina-se República Oligárquica, ou República das Oligarquias. É uma fase em que predominou a política do café com leite, houve um predomínio político dos cafeicultores no Brasil. Começa em 1894 e vai até 1930. Este é o tema que a gente vai estudar a partir de agora. Sobre a Primeira República, nós vamos começar a falar acerca do voto de Cabresto. Vamos lá. Voto de Cabresto, pessoal. O voto de Cabresto, como nós falamos anteriormente, predominou durante o período denominado de Primeira República, ou República Velha no Brasil. Com certeza você já ouviu falar dessa expressão, voto de Cabresto. O que significa voto de Cabresto? Qual é o significado disso? Pessoal, o voto de Cabresto é o voto controlado pelo coronel. O coronel era o grande latifundiário, um grande potentado econômico, que através desse poderio econômico que este detinha, promovia também uma predominância política, na medida em que conseguia controlar os votos da população que dependia dos favores do coronel. Perfeito? Então, o voto de Cabresto significa um voto obrigado, um voto imposto, sem respeitar a vontade íntima do eleitor. O voto de Cabresto assinala o controle do voto durante a Primeira República, estabelecendo um limite ao exercício da livre cidadania. É um exemplo claro de abuso de autoridade manifestado através da compra de votos. Olha aí que um termo interessantíssimo para você compreender o que foi o voto de Cabresto. Aqui, ó, compra de votos. O uso da máquina estatal nas eleições é outra característica fundamental do voto de Cabresto. Os grupos que estavam predominando no poder usavam de variados artifícios para se manter no poder, inclusive utilizando dinheiro público, utilizando a máquina estatal para se conseguir manter no poder. Quem vai efetuar esse voto de Cabresto são os coronéis. Quem eram os coronéis? Os coronéis eram, via de regra, grandes proprietários de terra, eventualmente poderiam ser também grandes comerciantes. E como detinham esse grande poder econômico nas mãos, eles conseguiam também manipular a questão política em suas respectivas áreas de influência. São exemplos de práticas coronelistas. O voto de Cabresto, que você já entendeu. Observa com atenção essa imagem que eu trouxe para você aqui na tela, pessoal. Você tem de um lado aqui o coronel está com a corda na mão, simbolizando aqui o Cabresto, puxando quem? O eleitor. O eleitor está com o voto na mão que será depositado na urna. Esta imagem aqui faz uma alusão ao que foi o chamado voto de Cabresto, ou seja, o eleitor é quem iria usar o cabresto, quem iria ser manipulado pela vontade do coronel. Isso foi o chamado voto de Cabresto. Aí você pode se perguntar, mas espera aí, professor, como é que funcionava esse voto de Cabresto? Pessoal, é preciso destacar que havia uma relação clientelista envolvendo o coronel e o eleitor. Como assim uma relação clientelista?
De um lado, estavam os favores que o coronel poderia oferecer a esse eleitor. E de outro lado, estava o voto. Então, uma relação que se estabelece, esses dois polos, o coronel e os eleitores. O coronel oferecendo favores, variados tipos de favores. Conseguiu emprego, conseguiu uma colocação no mercado de trabalho, conseguir algum dinheiro, algum empréstimo, financiar alguma coisa. E em troca o eleitor, o coronel, exigia que o eleitor tivesse uma fidelidade canina em relação ao seu benfeitor, ou seja, em relação ao coronel. Percebeu a relação clientelista? De um lado estão os favores, de outro lado está a obrigatoriedade do voto nos candidatos que o coronel indicar. Uma outra característica importante que você deve fixar, deve fazer uma anotação especial aí no seu caderno, é notar que as eleições durante a Primeira República foram bastante caracterizadas pelas fraudes. As fraudes foram constantes. As fraudes nas eleições, eleições com resultados adulterados, manipulação nas atas de votação, no número de eleitores mesmo, porque é interessante perceber que durante a Primeira República vigorou a Constituição de 1891. Pessoal, essa Constituição foi a nossa segunda Carta Magna. A primeira havia sido a Constituição de 1824. Esta aqui foi promulgada, ou seja, ela foi debatida, ela foi aprovada por uma Assembleia Constituinte. Porém, essa Constituição apresentava algumas limitações, principalmente no que tange a questão da participação política. Quem é que tinha o direito ao voto no Brasil nesse contexto histórico? Será que todos tinham direito ao voto? Todos maiores de idade tinham direito ao voto? Não. O voto era excludente. Quem é que tinha o direito, então? Eram homens maiores de 21 anos de idade que fossem alfabetizados. Portanto, a Constituição de 1891, no aspecto da participação política, excluía a maioria esmagadora da população brasileira do direito de ser um cidadão ativo, ou seja, de participar diretamente da questão política nacional. Isso acabou favorecendo a prática do voto de cabresto, uma vez que o voto era aberto. O que significa voto aberto? Significa que o voto não era secreto. Sendo a descoberto, isso facilitava e muito a ação das oligarquias, que passam a controlar as eleições. É por essa razão que nós temos fraudes generalizadas. Para você ter uma vaga ideia do que eu estou falando, até mortos votavam nessas eleições da República Velha. Claro que pessoas compareciam com esses títulos eleitorais de falecidos e votavam normalmente. Aí você pode se perguntar, mas professor, pelo amor de Deus, explica aí como é que uma prática nefasta como essa vigorava na política nacional. Pessoal, não havia uma justiça eleitoral para se acompanhar, para averiguar o andamento das eleições. Sendo assim, as práticas corruptas e manipuladoras e essa questão das fraudes eram uma constante, sem dúvida alguma. Eu vou mostrar para vocês agora uma charge do período em questão da Primeira República no Brasil, a fase da República Velha, que ilustra muito bem o que foi o chamado voto de cabresto. Olha com atenção para a tela. O
computador vai mostrar para a gente aqui, olha. As próximas eleições de Cabresto. Esta charge, feita por um cartunista muito famoso do período, Storm, aqui no Brasil, mostra uma característica bastante peculiar das eleições do período. O voto de Cabresto, onde o coronel, representado aqui pelo político, leva a rédea curta o eleitor, representado através do Zé Burro, para fazer a votação, comparecer aqui perante a soberania nacional para depositar o seu voto. Esta charge é muito emblemática. Ela simboliza muito bem o que foi o chamado voto de Cabresto durante a Primeira República no Brasil. Mas eu vou mostrar uma outra charge para você ter mais ideia ainda, para você fixar o conteúdo do que foi o voto de Cabresto, as práticas políticas que vigoraram no Brasil nesse período. Olha só que legal esta outra charge que eu mostro para você. Veja só, temos aqui uma velha senhora, austera senhora, simbolizando a política nacional, uma velha conservadora, simbolizando a política nacional, trazendo nas mãos uma folha de parreira, simbolizando a fraude. E do outro lado você tem aqui a eleição, veja só a urna, saindo da urna eleitoral a verdade. Essa é a verdade, saindo nua e crua da urna eleitoral, mas só que a velha e conservadora senhora política vai impedir que essa verdade apareça. O que significa isso? Fraude. As fraudes eleitorais que eram uma constante no período que vai de 1889 a 1930, quando vigora o coronelismo. Pessoal, coronelismo foi um fenômeno político característico do período da Primeira República. Fenômeno político característico da Primeira República no Brasil. Da Primeira República. O coronelismo foi caracterizado pela influência que tinham os grandes proprietários de terra, pelo poder local dos coronéis, os latifundiários, que através do seu poder econômico tinham também um poder político, na medida em que controlavam o voto das populações que viviam em suas terras ou que dependiam direta ou indiretamente dos favores do coronel. Essa fase é caracterizada por uma intensa ação de grupos dominantes, as chamadas oligarquias. O que são oligarquias? São grupos dominantes, são grupos políticos que vão se digladiar pelo comando político local. Então, oligarquias eram grupos de coronéis que se reuniam para predominar politicamente em uma determinada região. Esta fase tem como características também o clientelismo e a coerção. Eu expliquei agora há pouco para você o que foi o chamado clientelismo, que é essa troca de favores entre o coronel e os eleitores. A coerção também era uma outra característica muito importante do período. Por quê? Os coronéis tinham grupos armados que defendiam os seus interesses político-partidários, os chamados jagunços. Então, perceba bem, os coronéis possuíam verdadeiros exércitos paramilitares que eram jagunços, a jagunçada, que defendia os interesses do coronel. Sempre que os interesses político-partidários dos coronéis estivessem sob ameaça, aí entrava a sua tropa de choque, entrava em ação, ou seja, os jagunços, para eliminar os focos de resistência ou os inimigos políticos do coronel. Entendeu? Então havia um caráter, por um lado, de clientelismo, de troca de favor,
Se isso não funcionasse, se isso não convencesse, ou seja, as pessoas que não aceitassem essa troca de favor e resistissem à opressão do coronel, poderiam ser simplesmente eliminados pela ação coercitiva dos jagunços. O voto era aberto, naquela época, não existia voto secreto, não existia um controle, um órgão que pudesse controlar e investigar a lisura das eleições. Não havia naquela época a justiça eleitoral, então as fraudes eram constantes. Cada coronel tinha em suas mãos o chamado curral eleitoral. O que vem a ser o curral eleitoral? Pessoal, denomina-se curral eleitoral o número de eleitores controlados pelos coronéis. Quanto maior fosse o curral eleitoral, isto é, quanto maior fosse o número de eleitores controlados por esse coronel, maior seria o seu peso político. Percebeu? O curral eleitoral, então, é a quantidade de votos que esse coronel conseguia manipular, conseguia controlar. Nessa época, no Brasil, fraudes eleitorais constantes, muita corrupção mesmo. No cenário político brasileiro, era bastante caracterizado pela corrupção. Havia digamos que essa confusão em se estabelecer o que é público e o que é privado. Devido a essa herança patrimonialista que o Brasil possui, a corrupção acaba por se tornar uma atividade bastante corriqueira durante essa fase republicana brasileira. E exclusão por quê? Ora, exclusão porque a maioria da população não votava. Veja só, os menores de 21 anos não tinham direito ao voto. As mulheres também não possuíam o direito a voto. Os mendigos também não votavam. Os religiosos também não votavam. Os militares de baixa patente também não tinham direito a voto. E os analfabetos, pessoal, maioria esmagadora da população brasileira, também estavam alijados de toda e qualquer participação na política nacional. Como se vê, a República Velha, ou Primeira República no Brasil, teve essas características bastante excludentes. Vamos falar agora sobre a política dos governadores, ainda abordando o contexto histórico da Primeira República no Brasil. Ainda estamos falando sobre a República Velha. Falamos do voto de cabresto, o seu funcionamento, e agora eu vou tratar com você aqui nessa aula sobre a política dos governadores. O que foi a política dos governadores? Quem criou essa política foi o presidente brasileiro, o presidente Manuel de Campos Salles. Campos Salles, que sucedeu a Prudente de Moraes, foi o segundo presidente civil do Brasil. Você se lembra que a primeira fase republicana chama-se República da Espada. O primeiro presidente, Deodoro da Fonseca, o segundo presidente, Ano Peixoto. Aí vem os civis, a chamada República Oligárquica. O primeiro presidente, Prudente de Moraes, cafeicultor paulista, que foi sucedido por Campos Salles, também paulista. É justamente o presidente Campos Salles quem cria a chamada política dos governadores, que consistia basicamente num acordo político, numa aliança envolvendo o governo federal, na figura do presidente da República, e os governos estaduais, na figura, respectivamente, dos governadores.
era uma aliança política que se estabelecia, uma espécie de toma lá da cá da política nacional, na medida em que nós podemos dizer que a política dos governadores satisfazia tanto os interesses do presidente da República quanto os interesses das oligarquias regionais, do governador, dos respectivos estados do Brasil. Eram o sustentáculo das oligarquias estaduais em troca de apoio político. Como é que funcionava basicamente a política dos governadores? O presidente da República fornecia vultosas quantidades de capital, verba pública, para serem investidos nos estados. E o presidente da República prometia também não fazer uma intervenção política nos estados, deixar os governadores atuarem com uma certa liberdade política. Só que em troca, os presidentes, no caso o presidente da República, exigia uma fidelidade política desses governadores, garantindo que apenas aliados políticos fossem eleitos para o Congresso Nacional. O que é que o presidente da República queria? Ele queria ter governabilidade. Ele precisava ter a maioria no Congresso Nacional. Leia-se deputados federais e senadores. O poder legislativo precisava estar, de certa maneira, cooptado a essa estrutura política montada pelo presidente da República. Então, podemos dizer que essa política dos governadores era uma troca de favores envolvendo o Executivo Federal, na figura do presidente da República, e os executivos estaduais, na figura dos governadores. Então, a política dos governadores nada mais é do que uma troca de favores. É uma manobra política que visava um apoio mútuo. Aquela velha história, aquele velho ditado: uma mão lava a outra. Perfeito? O presidente ajudava os governadores, em contrapartida, os governadores também apoiavam o presidente da República. Essa política, que desenvolveu-se no Brasil durante a República Velha, contribuiu também para o fortalecimento do coronelismo. Contribuiu para um reforço do poder local. Existiam vários mecanismos de controle do poder oligárquico. Você percebeu aí que foi montada toda uma estrutura para ter a predominância política de um determinado grupo no controle, na condução, na liderança do processo político nacional. Quem era esse grupo que estava no poder? Os cafeicultores, pessoal. Por isso que a República Oligárquica também é conhecida como República do Café com Leite. Nessa época vigorou também o chamado Pacto Oligárquico, ou Política do Café com Leite. Eis aqui alguns dos mecanismos principais que garantiam essa estrutura política do controle de um determinado grupo no cenário político nacional, que o grupo é a oligarquia cafeeira. Degola, Comissão Verificadora de Poderes. Perfeito? O mecanismo chamava Comissão Verificadora de Poderes e era comandada no Rio de Janeiro, a então capital da República, pelo senador gaúcho Pinheiro Machado. Essa Comissão Verificadora de Poderes fazia a diplomação dos candidatos eleitos nos respectivos estados. E era um mecanismo para garantir que apenas aliados políticos do presidente tivessem a sua eleição legitimada, tivesse o diploma lá no Rio de Janeiro.
Por isso que essa comissão ficou conhecida como degola, porque essa comissão simplesmente poderia não diplomar se eventualmente um candidato de oposição conseguisse vencer as eleições para deputado estadual ou para senador e fosse fazer oposição ao presidente da República no Congresso Nacional. Esse mecanismo visava promover um fortalecimento do executivo na figura do presidente da República, ao mesmo tempo em que fazia uma limitação da autonomia do poder executivo no Brasil, representado pelo Congresso Nacional, ou seja, pelos deputados federais e pelos senadores no Brasil. Temos ainda a famosa política do café com leite. O que foi basicamente a política do café com leite? Ora, foi uma aliança que envolveu os dois estados mais ricos e mais populosos, e evidentemente com o maior número de eleitores no Brasil, que são os estados de São Paulo e de Minas Gerais. A política do café com leite consistiu numa aliança, num pacto entre as duas principais oligarquias do Brasil. Então, essa articulação entre São Paulo e Minas, no plano federal, vai garantir uma predominância política desses dois grupos. Tanto é que a maioria dos presidentes da República desse período serão ligados às oligarquias paulista ou mineira. Este é o chamado Pacto Oligárquico, que vai envolver o Partido Republicano Paulista, PRP, e o Partido Republicano Mineiro. Uma outra questão muito importante é verificar que nessa época os partidos políticos não eram nacionais. Diferente do que temos na política atual, nesse período os partidos eram regionais. E os de maior projeção eram, sem dúvida, dos estados mais importantes da Federação do Brasil nessa época, ou seja, São Paulo e Minas. Qual era o objetivo da política do café com leite? Esta aliança, este acordo político envolvendo os dois estados mais ricos e poderosos do Brasil, São Paulo e Minas. O objetivo era garantir a predominância política dessas oligarquias no poder, a alternância governativa de São Paulo e Minas, uma espécie de revezamento. Claro que nós precisamos relativizar esse conceito, afinal, nem todos os presidentes do período foram ou paulistas ou mineiros. Isso é um erro. Tivemos presidentes paraibano, fluminense, mas, via de regra, os dois estados que tinham um maior peso político nas decisões nacionais eram, inegavelmente, São Paulo e Minas Gerais. Então você tem São Paulo e Minas praticamente se revezando na presidência da República e os demais estados com peso, com uma certa influência nas decisões políticas, ocupando os ministérios. Quem que predomina na política, no cenário político brasileiro nessa época? A oligarquia cafeeira. Nessa época o Brasil era um país essencialmente agroexportador. A nossa principal riqueza era o café. Sendo assim, a oligarquia cafeeira também vai ter um grande peso político. São Paulo e Minas, então, fizeram a chamada política do café com leite, que predominou, apesar de alguns desentendimentos entre São Paulo e Minas, tivemos alguns momentos em que essa aliança ficou comprometida, mas ela acabou vigorando até 1930, as eleições de 30, quando houve um rompimento definitivo dessa política. E Minas Gerais foi dissidente nessa aliança e apoiou o candidato da oposição, que na época foi Getúlio Vargas. Mas, via de regra, os dois estados mais gigantes do ponto de vista político, São Paulo
e Minas Gerais vão controlar o governo, vão ter nas mãos a estrutura de manipulação e de controle da questão política nacional. Essa é a política do café com leite. São Paulo, Minas, São Paulo, Minas. Tudo bem? Entendeu? Então, política do café com leite nada mais foi do que uma aliança, um acordo entre o PRP e o PRM, os dois partidos que representavam, respectivamente, São Paulo e Minas Gerais, que vão promover essa aliança com o objetivo de ter um revezamento no poder, na presidência da República. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos analisar um outro contexto histórico. Saímos então da Primeira República, a chamada República Velha, e vamos para a Segunda República, ou mais conhecida como Era Vargas. Era Vargas, período em que Getúlio Dornelles Vargas ocupou a presidência da República no Brasil. Vai de 1930 até 1945. Este longo período, denominado de Era Vargas, apresenta 3 fases. A primeira fase denomina-se governo provisório. Getúlio Vargas chegou ao poder em 1930 através de um golpe militar, a chamada Revolução de 1930, que derrubou a oligarquia cafeeira do poder e conduziu o ex-governador gaúcho, Getúlio Vargas, à presidência da República, ao Palácio do Catete, a sede do Executivo Federal naquela época. Esse período vai até 1934, data em que foi aprovada mais uma Constituição do Brasil, a terceira Constituição brasileira, que deu início ao chamado governo constitucional. Getúlio Vargas foi eleito de forma indireta pela Assembleia Constituinte, ganhou mais 4 anos de poder. Esse período vai até 1937. Ué, professor, você não disse que Vargas ganhou mais 4 anos de poder? Deveria ir até 38. Não foi até 38, porque em 37 aconteceu um golpe de Estado, que implantou o chamado Estado Novo. O que foi o Estado Novo? Foi um período ditatorial no Brasil comandado por Getúlio Vargas. Esse período estendeu-se até o final da Segunda Guerra Mundial, até 1945. A fase da ditadura Vargas, uma fase de grandes transformações econômicas e sociais no Brasil, é o nosso objeto de estudo em questão. A gente vai falar sobre a interventoria de Agamenon Magalhães em Pernambuco. A gente vai abordar as características do Estado Novo, período da ditadura de Getúlio Vargas em Pernambuco. Então a gente vai falar então sobre o governo de Agamenon Magalhães. Quem foi Agamenon Magalhães? Foi um político influente de Pernambuco, que antes de ser interventor, também foi deputado, atuou na Assembleia Constituinte de 1934, inclusive chegou a propor o parlamentarismo, a aprovação do parlamentarismo no Brasil, algo que não foi ratificado, não foi aprovado pelos deputados constituintes. Posteriormente, Agamenon Magalhães recebeu das mãos do ditador Getúlio Vargas a incumbência de administrar o Brasil, administrar Pernambuco. Vamos compreender aqui o contexto, meus queridos. É o seguinte: durante a fase do Estado Novo, você viu agora há pouco que o Estado Novo
foi implantado em 37 e foi até 1945. Nessa fase, nós temos a nomeação de interventores federais para administrar os estados do Brasil. Quem são esses interventores? Esses interventores eram pessoas da máxima confiança do presidente ditador Getúlio Vargas, durante o Estado Novo, que são nomeados para governar os estados. Esses interventores eram políticos regionais que faziam parte do arco de aliança do presidente da República. A exemplo de Agamenon Magalhães, que era um político pernambucano aliado de Getúlio Vargas. Por essa razão, foi nomeado em 37 para o cargo de interventor federal em Pernambuco. Durante os anos em que Agamenon Magalhães foi o interventor federal em Pernambuco, tivemos a presença de soldados estadunidenses em Recife. Por quê? Porque é o contexto da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, como todos bem sabemos, aconteceu entre 1939 e 1945. No contexto da Segunda Guerra Mundial, o Brasil apoiou os aliados, fez um acordo com os Estados Unidos, inclusive nesse acordo foi muito benéfico para o Brasil, porque os Estados Unidos financiaram as chamadas indústrias de base no Brasil, CSN e Vale do Rio Doce. Em contrapartida, o Brasil cedeu parte do litoral para que os Estados Unidos instalassem bases, como foi o caso de Natal, e eles estiveram em Recife também. E o Brasil ainda enviou a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e a FAB, a Força Aérea Brasileira, para combater nos campos de batalha na Itália. Tudo bem? Então, concomitante ao período da gestão de Agamenon Magalhães como interventor federal em Pernambuco, tivemos a presença estadunidense em Recife. Nessa fase, ocorrem grandes transformações políticas e culturais no Brasil como um todo e em Pernambuco também. Este interventor em questão vai tentar fazer a mesma política que Vargas, na condição de ditador do Brasil. Ou seja, características interessantes da interventoria Agamenon Magalhães. O populismo social, ou seja, vai se buscar um apoio das massas, um apoio popular que pudesse representar uma espécie de legitimação política. E, ao mesmo tempo, um grande centralismo político. Afinal, não podemos esquecer que o Estado Novo é um período de ditadura, pessoal. É uma ditadura. É um estado de exceção. Um outro objetivo da política vigente era a busca de unidade social e política, evidentemente combatendo os focos de oposição. Personalidade pública do interventor. Ou seja, há também aqui um culto à personalidade do líder. No caso, quem é o líder aqui? O interventor Agamenon Magalhães. Você está percebendo que a mesma estrutura que funcionava a nível federal, de construir uma imagem positiva do ditador Getúlio Vargas, de se
demonstrar a estabilidade política, o desenvolvimento econômico do Brasil, as conquistas sociais que aconteciam no período, se reproduziam também no território de Pernambuco através do culto à personalidade do interventor, personalidade pública do interventor. Não é à toa que se realizavam grandes cerimônias públicas, desfiles, para mostrar uma falsa unidade social em torno da figura do interventor. Agamenon Magalhães, sua administração foi conhecida como ruralismo. Ele mesmo denominava a sua administração como ruralização. Olha aqui as características marcantes da política pernambucana nesse contexto do Estado Novo, gente. Um ideário tradicionalista, o culto às tradições pernambucanas, um governo de característica autoritária e bastante católico. Existia nessa época, foi criado por Getúlio Vargas, o Departamento de Imprensa e Propaganda, o chamado DIP. Qual era a função do DIP? A função do DIP era fazer censura aos meios de comunicação, impedir que notícias contrárias, notícias desfavoráveis ao governo fossem divulgadas, que a população tivesse acesso à verdade nua e crua, né? A aspectos que viessem a prejudicar a imagem do ditador. Então, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, fazia ao mesmo tempo uma censura aos meios de comunicação e também trabalhava na construção de uma imagem positiva do ditador Getúlio Vargas. Em relação a Pernambuco, a propaganda política do interventor, do próprio Estado Novo, era feita pelo jornal Diário da Manhã. Era um jornal ligado ao governo de Agamenon Magalhães. Olha com atenção aqui essa imagem. Nela nós vemos o governador Agamenon Magalhães, juntamente com o arcebispo Dom Miguel de Lima Valverde e Dona Antonieta Magalhães, a primeira-dama. Percebeu? O que nós temos aqui? Uma aliança política entre o governador, ou no caso aqui o interventor federal em Pernambuco, com a liderança máxima do clero católico em Pernambuco. O governo buscou uma aliança com a igreja, construiu uma aliança política com a igreja para dar legitimação, para dar sustentáculo político ao caráter vigente na época, que era uma ditadura. A administração de Agamenon Magalhães buscou o chamado consenso máximo na sociedade, ou seja, um apoio irrestrito de todas as camadas sociais. Como bem sabemos, isso é impossível. Sempre você vai ter focos de oposição, mas o governo, como era uma ditadura, procurava mascarar esses aspectos contrários, passando então uma falsa imagem de paz e de harmonia do Estado. Em relação aos adversários políticos, é claro que eles vão ser perseguidos, eles serão alvos de perseguição, eles serão reprimidos. E quem que eram esses alvos principais? Os alvos prioritários dessa perseguição política empreendida pelo interventor federal Agamenon Magalhães em Pernambuco. Os principais alvos eram os inimigos do Estado Novo, comunistas, prostitutas, vadios, homossexuais e afro-brasileiros. Pessoal, aqui no Estado Novo, no Brasil, na ditadura Vargas, defendia-se os ideais de trabalho, ordem pública e social e estabilidade.
Portanto, quem não se enquadrasse aqui nos valores principais defendidos pela ideologia do Estado Novo, seria alvo de perseguição. Os principais perseguidos eram aqueles que discordavam desse caráter ditatorial do Estado Novo, principalmente os comunistas. Foram perseguidos, no Brasil como um todo, em Pernambuco também. Além dos comunistas, aqueles que representavam uma contradição em relação a um dos valores mais importantes defendidos pelo Estado Novo, que era a questão do trabalho. Então, vadios, prostitutas, malandros eram combatidos também. Por quê? Representavam uma antítese aos ideais principais defendidos pelo Estado Novo. Agamenon Magalhães também, durante a sua administração enquanto interventor federal em Pernambuco, estabeleceu um combate vigoroso ao cangaço. O cangaço foi uma atividade que predominou no Nordeste brasileiro durante o início do século XX até os anos 30, aproximadamente, teve uma grande vigência em várias áreas do Nordeste. Ceará, na Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Você sabe muito bem que os grupos mais famosos de cangaceiros foram os grupos de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, e de Antônio Silvino. Pois bem, o cangaço é combatido com veemência durante a interventoria de Agamenon Magalhães. Tanto é que o cangaço é extinto, a sua atuação é extinta ali no finalzinho da década de 30. Ele fez também obras para tentar amenizar os efeitos da seca em Pernambuco e promoveu um programa de construção de casas populares. Era o chamado Programa de Erradicação dos Mocambos. Mocambos são casebres rústicos onde habitava a população miserável das cidades pernambucanas. Então, Agamenon Magalhães vai fazer um programa para tentar construir casas populares e erradicar de vez os mocambos. Mas essa política recebeu severas críticas de grandes intelectuais pernambucanos do período. A exemplo de Gilberto Freire, lembra dele, que escreveu Casa Grande e Senzala, e Mocambos e Sobrados, Sobrados e Mocambos, na verdade, o nome da obra. E o outro, Manuel Bandeira. Dois grandes intelectuais pernambucanos do período criticavam essa política opressora do interventor Agamenon Magalhães. Muito bem, vamos agora analisar um outro contexto histórico brasileiro. Chegou a hora de falarmos sobre o período da ditadura civil militar no Brasil, que desenvolveu-se entre 1964 e 1985. São 21 anos, exatamente, o tempo, o período de duração da chamada ditadura militar, que implantou-se através do golpe civil-militar de 31 de março de 1964. E durante a vigência da ditadura, nós tivemos a organização de diversos focos de resistência, diversos movimentos sociais que foram organizados em várias partes do país, justamente para combater o poder político militar que vigorou no Brasil nessa época. São diversos movimentos sociais. A gente vai estudar agora os principais movimentos sociais realizados nesse contexto histórico em Pernambuco e vamos também analisar de que maneira foi feita a vigorosa repressão por parte das autoridades constituídas na época.
Os principais setores de oposição ao regime militar, exemplos, movimentos estudantis, movimentos sindicais, políticos perseguidos, entre outros. Esses setores de oposição eram vítimas de censura, de arbitrariedades, de repressão e atuaram na resistência em diversos campos. Esses movimentos sociais, como por exemplo o movimento estudantil, o movimento operário, o movimento feito por lideranças políticas oposicionistas à ditadura militar, estavam vinculadas com organizações sociais, com partidos políticos ou com entidades estudantis. Então esses são os principais grupos, os principais movimentos sociais de resistência contra a ditadura militar no Brasil. Organizações, entidades políticas, entidades religiosas também, num certo período, e entidades estudantis. Como dissemos, o regime militar vigorou ao longo de 21 anos no Brasil. Foi instalado em 1964 e permaneceu no poder até 1985. Foi um período marcado por uma violência contra os setores oposicionistas. Tivemos uma grande repressão a esses setores de oposição ao predomínio do regime militar e uma grande luta pelo retorno da democracia, uma luta que foi encampada por alguns setores da sociedade civil brasileira. Vamos entender inicialmente quais foram os fatores que levaram à instalação do regime militar no Brasil. Vamos começar a entender o golpe civil-militar de 1964. Sim, foi um golpe civil-militar. Por que eu não posso dizer que foi apenas um golpe militar? Porque existiram setores da sociedade civil que apoiaram a implantação do golpe. A exemplo de grandes empresários, o capital externo que apoiou também, tivemos apoio de setores da Igreja Católica, tivemos apoio também de vários setores das classes médias urbanas brasileiras. Enfim, foi um golpe civil-militar desfechado contra o presidente João Goulart. Isso foi em março de 1964. Vamos listar aqui alguns dos fatores que contribuíram para esse golpe civil-militar de 1964. Primeiro ponto aqui, a crise do populismo, pessoal. O populismo foi um fenômeno político que caracterizou a América Latina no contexto das décadas de 30, 40, 50 e 60. Tivemos grandes representantes do populismo no Brasil nesse contexto. Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart, Leonel Brizola. Então o populismo, essa política baseada no apoio das massas populares, estava em colapso. Nesse contexto, a partir de 1961. Desde a renúncia de Jânio Quadros, que ocorreu em 1961, que a política populista já recebia sérias e severas críticas. João Goulart, que era o vice de Jânio Quadros, o substituiu no período que vai de 61 a 64 e seu governo teve muita oposição, muitas críticas.
Um outro fator importante que vai contribuir para o golpe de 64 eram as inúmeras crises que o Brasil enfrentava nesse período. Crise econômica, por exemplo, elevada inflação, desvalorização cambial, crescimento da dívida externa, estagnação econômica no Brasil, aliada a uma grande instabilidade política, na medida em que o presidente da República não tinha o apoio da maioria do Congresso Nacional. Temos, nesse contexto de crise econômica, um aumento muito grande da insatisfação da massa trabalhadora, que vai realizar um grande número de greves no período, apesar das centrais sindicais serem aliadas do presidente João Goulart. Ocorrem no Brasil, nessa época, muitas greves. Um outro fator que era muito criticado era a excessiva aproximação do presidente Jango com as centrais sindicais. Jango, João Goulart, era visto como um herdeiro político de Vargas, um representante do chamado trabalhismo. João Goulart, inclusive, chegou a ser ministro do Trabalho de Vargas antes de ser presidente da República. Então havia uma identificação de Jango, que era considerado um herdeiro político de Vargas, que enfrentava muita oposição ao seu governo. Os setores conservadores brasileiros eram contra as denominadas reformas de base, que eram um conjunto de reformas que, de acordo com o governo, iriam transformar completamente as estruturas políticas, sociais e econômicas do Brasil. As reformas de base visavam reforma agrária, reforma política, reforma judiciária, reforma eleitoral, um conjunto complexo e ampliado de reformas que era visto pelo governo como uma forma de melhorar as condições socioeconômicas do Brasil. Havia também uma forte oposição em relação ao plano trienal, levado a cabo pelo então ministro do Planejamento, Celso Furtado. E também havia um discurso muito grande dos militares e dos setores conservadores acusando João Goulart de ser comunista. Por essa razão, por essas e outras, meus amigos, é que no dia 31 de março de 1964 houve então golpe que derrubou o presidente João Goulart e inaugurou a chamada ditadura civil-militar do Brasil, que perdurou 20 anos. E por mais absurdo que possa parecer, esse evento foi denominado de Revolução Democrática de 1934, que nada mais foi do que um golpe de Estado. Um golpe de Estado que derrubou o presidente João Goulart, presidente constitucional do Brasil, e inaugurou um estado de exceção. O golpe de 64 foi uma intervenção militar na política nacional, acusando que o Brasil estava marcado por muita corrupção, por uma crise econômica, por uma grande instabilidade política que ameaçava as instituições democráticas do Brasil. Essa foi a justificativa dos golpistas para derrubarem o presidente Jango. Vamos analisar agora algumas das características do projeto político ideológico militar. Os militares acusavam Jango de ser comunista, culpavam Jango pela crise econômica do Brasil, pela instabilidade política vigente. Então, o discurso desses militares era a de que essa intervenção era necessária, que essa intervenção iria promover uma retomada do crescimento econômico do Brasil, ia estabilizar a questão política nacional. Então eles defendem
que essa intervenção visava o crescimento econômico brasileiro. E olha só que interessante, os militares vão apresentar como seus valores principais, vão buscar a realização dos chamados valores morais. O que seriam esses valores morais? A defesa do patriotismo e do ufanismo. O que é o ufanismo? O ufanismo é um nacionalismo exacerbado, pessoal. Pra vocês terem uma ideia, nessa época aí, os militares ordenaram até a criação de 2 novas disciplinas escolares, que eram Educação Moral e Cívica, EMC, e Organização Social e Política Brasileira, OSPB. 2 disciplinas que não existem mais, 2 disciplinas que existiam justamente para se valorizar essa questão do patriotismo, essa questão do ufanismo no Brasil. Os militares defendiam a doutrina do desenvolvimento nacional, que o Brasil deveria continuar o seu processo de industrialização. É por essa razão que durante esse contexto histórico entram bilhões de dólares para serem investidos nas mais variadas áreas do Brasil. E eles defendiam também a doutrina de segurança nacional. Nada deveria impedir a segurança nacional. Todos aqueles que representassem ameaça à manutenção da segurança nacional deveriam ser sumariamente eliminados. Essa é uma fase em que nós teremos como característica um grande autoritarismo. Uma série de medidas que foram adotadas pelo regime militar que estabeleciam essa questão do autoritarismo. Eu trouxe aqui para vocês uma charge muito interessante de Ziraldo dessa época. Porque nessa fase do ufanismo, desse grande patriotismo, que corresponde ao período chamado de Anos de Chumbo. Anos de Chumbo foi justamente a fase de maior repressão militar contra os opositores do regime. Corresponde basicamente ao governo do presidente Médici. Nessa fase, houve a criação de uma intensa campanha ufanista no Brasil, com slogans muito famosos do período, como, por exemplo, Brasil, ame-o ou deixe-o, que era um recado direto para todos aqueles que eram opositores ao regime vigente de então, que era uma ditadura. Ou seja, se você não está satisfeito com o Brasil, um abraço. PT, saudações. Adeus. Ou você ama o Brasil do jeito que é, ou então, adeus. Aproveitando esse mote, é que o Ziraldo fez, olha, esta charge é clássica, minha gente. Mostra aqui o cidadão falando, Brasil, ame-o, aí o cidadão está aqui beijando o solo brasileiro. Ou deixe-o, levando um pontapé nos fundilhos. Era essa ideologia defendida pelos presidentes militares, principalmente aqueles do período mais opressor, que foi o governo Médici, Costa e Silva e Médici, respectivamente, os que representam os chamados Anos de Chumbo. O governo militar adotou uma série de medidas para não apenas se garantir no poder, consolidar a tomada de poder, como também visando massacrar os movimentos de oposição, os movimentos sociais que fizessem uma resistência a esse predomínio político militar no Brasil. Por exemplo, nós tivemos a decretação dos atos institucionais. Foram vários atos institucionais decretados nesse período no Brasil. São 17 ao todo. Entretanto, os principais são os 5 primeiros. O AI-1, que marca a instalação dos militares no poder, estabelecendo eleição indireta para presidente, escolhido pelo colégio eleitoral,
controlado pelos militares. O AI-2, de 1965, que foi justamente o ato que extinguiu os partidos políticos no Brasil e instituiu o bipartidarismo, ou seja, a existência de 2 partidos políticos, a Arena, o Partido de Sustentação dos Militares, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, o Partido da Oposição Consentida, Movimento Democrático Brasileiro. Depois nós tivemos o AI-3. O AI-3, o Ato Institucional número 3, estabeleceu as diretrizes que deveriam nortear a elaboração da Constituição de 1967. Posteriormente ainda veio o AI-4, que estabeleceu eleições indiretas para governadores de estado. E finalmente ali, pessoal, o AI-5, este sim, o mais terrível instrumento da ditadura militar. O AI-5 é chamado pelos historiadores do golpe dentro do próprio golpe. O AI-5, de 13 de dezembro de 1968, governo do presidente Costa e Silva, dava ao presidente da República amplos poderes. Poderes para fechar o Congresso Nacional, para promover cassação de parlamentares, estabelecer censura aos meios de comunicação, cancelar o direito de habeas corpus contra acusados de crimes políticos do Brasil. É por essa razão, por atentar definitivamente contra a democracia e a liberdade civil, que o AI-5 é chamado de golpe dentro do golpe. É o AI-5 que implanta os chamados anos de chumbo no Brasil. Vai ser o período de maior repressão política dentro da ditadura civil e militar. Cassação de parlamentares, funcionários públicos e lideranças sindicais. Todos os setores que representavam focos de resistência, focos de oposição ao regime vigente foram perseguidos. E a tortura acabou simbolizando um instrumento de intimidação em relação às oposições. A tortura foi instrumentalizada a partir do ato institucional número 5, o AI-5. Havia censura às manifestações artísticas, teatro, cinema, televisão, música, e censura também aos meios de comunicação, rádio, jornal, imprensa escrita, jornal, revista, televisão, passavam pela censura também. E a criação de um amplo aparelho repressor do Estado. A exemplo do DOI-CODE, que é o Departamento de Ordem Interna, Comando de Defesa Interna, o DOPS, que é o Departamento de Ordem Pública e Social, OBAN, Operação Bandeirantes, para combater a chamada guerrilha no Brasil, Operação Condor, que era uma espécie de aliança repressiva entre as ditaduras sul-americanas. É importante destacar aqui, pessoal, que durante esse contexto em que ocorreu a instalação da ditadura militar no Brasil, é a fase da chamada Guerra Fria. A fase em que existiu uma bipolarização do mundo entre capitalismo e socialismo. De um lado, os Estados Unidos, com seus aliados, bloco capitalista, e de outro, a União Soviética, com seus aliados no bloco socialista. O Brasil vai se posicionar do lado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos apoiam a implantação da ditadura em 1964. O bipartidarismo vigorou durante a maior parte do período ditatorial brasileiro. Foi implantado pelo AI-2 e perdurou até 1979. Então essas são as principais ações, as principais medidas
tomadas pelos governos militares para conseguir se consolidar no poder político e, principalmente, para oprimir os focos de resistência, os movimentos sociais contrários a essa predominância política dos militares no cenário brasileiro, nesse contexto que vai de 1964 até 1985. Temos ainda outra característica, o exílio de adversários políticos, todos aqueles que eram contrários a esse predomínio político militar eram exilados. Um anticomunismo exacerbado. Mais uma vez, o principal alvo de perseguição serão os comunistas. Suspensão de eleições diretas, inicialmente eleições diretas para presidente da República e posteriormente também suspensão das eleições diretas para governadores estaduais e para prefeitos de capitais e cidades estratégicas. Criação e manipulação do colégio eleitoral, onde era escolhido o presidente da República. Criação do cargo de senador biônico, isso é no pacote de abril de 1977. O senador biônico era um senador indicado pelo governo militar. 1 em cada 3 senadores brasileiros eram biônicos, ou seja, senadores indicados pelo alto comando das Forças Armadas do Brasil. Esta fase também é assinalada por uma grande restrição ao livre funcionamento do Congresso Nacional. E uma outra característica ainda é a construção das grandes obras públicas, as chamadas obras faraônicas, que foram feitas no Brasil, sobretudo nos governos dos presidentes Médici, Geisel e Figueiredo, que é um exemplo aí de grandes obras faraônicas que foram construídas no período: rodovia transamazônica, ponte Rio-Niterói, que leva o nome do presidente Costa e Silva, usina hidrelétrica de Itaipu, usinas nucleares de Angra dos Reis. Todas essas obras eram chamadas de obras faraônicas e consumiram bilhões de dólares em investimentos. E uma grande propaganda nacionalista para se buscar um consenso nacional, um apoio da sociedade ou de parcela significativa da sociedade ao predomínio dos governos militares. São 5 presidentes do período, gente. Primeiro deles é Humberto de Alencar Castelo Branco. O segundo é Arthur da Costa e Silva. O terceiro é o presidente Emílio Garrastazu Médici, o quarto é Ernesto Geisel e o quinto e último, João Batista de Oliveira Figueiredo. Então são esses os 5 presidentes militares desse período no Brasil. É claro que a sociedade brasileira, ou parcela significativa da sociedade, promoveu atos de resistência a esse predomínio político. São várias reações contrárias da sociedade. Por exemplo, a luta armada foi uma estratégia que alguns grupos extremados utilizaram para desestabilizar o poderio dos militares. Tivemos a guerrilha urbana e a guerrilha rural no Brasil. A atuação de vários grupos paramilitares, MR8, por exemplo, VPR, a Vanguarda Revolucionária, entre outros grupos importantes desse período, VAR Palmares, entre outros. O sequestro de embaixadores, como foi o caso do embaixador dos Estados Unidos, que foi sequestrado para se promover a troca por presos políticos no Brasil. Nós tivemos a atuação, por exemplo, de Carlos Lamarca na guerrilha, o próprio Marighella, que também participou da luta armada no Brasil. Mobilizações estudantis. Esta é uma grande forma de mobilização social, pessoal.
os movimentos populares, principalmente o movimento organizados pela UNE, União Nacional dos Estudantes, as manifestações estudantis foram importantíssimas como atos de resistência à ditadura no Brasil. A imprensa alternativa, aí você poderia citar, por exemplo, a atuação do Pasquim, jornal de oposição, que de maneira irônica, de maneira sarcástica, fazia críticas ao governo militar. A arte engajada, pessoal, muitas peças de teatro faziam críticas ao governo militar, músicas de protesto, Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Edu Lobo, Geraldo Vandré, foram baluartes aí como opositores, usando a cultura para promover atos de resistência ao governo militar. Não é à toa que nas passeatas que eram realizadas contra o governo militar, se cantava, para não dizer que não falei das flores, a música do Geraldo Vandré, que acabou se tornando um hino dessas mobilizações sociais. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas estradas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Era o hino dessas marchas contra a ditadura militar. Temos ainda uma reação muito importante de uma parcela da Igreja Católica, que olha só que detalhe interessante, pessoal. Lá no golpe civil-militar de 1964, tivemos uma parcela da Igreja Católica que apoiou a derrubada de João Goulart. Porém, no decorrer da vigência da ditadura militar, temos a atuação de uma parcela da Igreja Católica que começa a criticar, começa a fazer denúncias das arbitrariedades, das torturas cometidas, dos excessos feitos durante a ditadura militar. São diversas lideranças católicas que vão fazer coro contra os militares, que vão engrossar o coro daqueles descontentes com os excessos cometidos. Você pode citar, por exemplo, em São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes. Você pode citar em Pernambuco, Helder Câmara, Dom Helder Câmara. Nós podemos citar também Leonardo Boff com a Teologia da Libertação. Portanto, tem parte da Igreja Católica que estava na oposição ao regime militar. Os trabalhadores também. A mobilização dos trabalhadores, apesar de proibida a realização de greves, nós temos aqui a atuação dos movimentos sindicais que vão bradar contra os excessos cometidos pelos ditadores, as passeatas populares, a luta em prol das diretas já, que foi um grande movimento de massa que aconteceu no início dos anos 80 no Brasil, e as denúncias feitas à Anistia Internacional e à ONU. Portanto, em meados da década de 70, aumentavam a insatisfação popular em relação às arbitrariedades cometidas. Aumenta, por exemplo, a luta em prol da anistia ampla, geral e restrita no Brasil e a condenação por essa truculência do aparelho repressor do Estado. Em relação a Pernambuco aqui, pessoal, a gente deve citar aí a importante atuação do movimento estudantil, principalmente os universitários da Federal de Pernambuco, a atuação da UNE, realizando marchas, realizando atos públicos contra a ditadura militar. E a maioria desses atos públicos eram reprimidos
com violência por parte da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Então nós temos como grandes lideranças aqui do movimento em prol do retorno da democracia ao Brasil, grandes lideranças pernambucanas, Dom Helder Câmara, arcebispo de Pernambuco, que esteve na vanguarda do enfrentamento em relação à ditadura militar, organizou as chamadas comunidades eclesiais de base, as SEBs, e ele denunciou as torturas dos presos políticos, denunciava então os excessos que eram cometidos nos porões da ditadura militar e defendeu a questão dos direitos humanos. Pode-se dizer, inclusive, que Dom Helder Câmara era visto como uma persona não grata por parte das autoridades militares, mas teve um papel fundamental na luta pelo retorno da democracia no Brasil, inclusive chegando a ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Outra importante liderança em Pernambuco, a luta pelo retorno da democracia no Brasil, foi Miguel Arraes, que, a propósito, era governador eleito de Pernambuco em 1964, era um dos apoiadores do presidente João Goulart e de suas reformas de base, e foi sumariamente deposto pelas forças militares em 1º de abril de 1964. Chegou inclusive a ficar preso e depois acabou exilado. Tentou o exílio inicialmente na França, não conseguiu, e acabou ficando na Argélia, de onde voltou para o Brasil com a aprovação da Lei da Anistia no ano de 1979. Essa Lei da Anistia permitiu o retorno dos exilados políticos do Brasil, uma série deles. Por exemplo, retornam para o Brasil com a aprovação da Lei da Anistia Fernando Henrique Cardoso, José Serra, o nosso Miguel Arraes, entre outros que estavam fora do Brasil por serem considerados inimigos do regime. Quando volta para o Brasil, quando retorna para Pernambuco, Miguel Arraes vai lutar pelo restabelecimento da democracia. Vai ser uma das principais lideranças, por exemplo, na luta pelas diretas já, no início da década de 80, vai se filiar ao PMDB e depois, em 1990, funda o PSB. É um dos fundadores do PSB. Nesse contexto de realização das mobilizações sociais contra a ditadura, há o episódio das diretas, que é emblemático, que marca uma das maiores mobilizações populares da história do Brasil, a luta pelo direito de eleger presidente da República. Eu quero votar para presidente. As diretas já começaram com o projeto de lei votado no Congresso Nacional a partir de uma emenda constitucional proposta pelo deputado federal do PMDB de Mato Grosso, Dante Martins de Oliveira. Essa emenda solicitava autorização, uma emenda constitucional para autorizar a eleição direta para presidente da República, para a sucessão de João Batista Figueiredo no Brasil. Como dissemos, as diretas já conseguiram uma grande mobilização da sociedade brasileira, um dos maiores movimentos de massa da história do Brasil. Todas as grandes capitais brasileiras tiveram comícios abarrotados, onde a população clamava pelo direito de escolher um presidente da República. Teve uma ampla participação popular e conseguiu, inclusive,
unir vários setores das oposições do Brasil em prol do direito de votar. Lá estavam, por exemplo, Ulisses Guimarães, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Brizola, Miguel Arraes, Gabeira, entre outras lideranças políticas do país, todos imbuídos do mesmo objetivo, qual seja a aprovação das diretas. É um momento de grande fortalecimento dos movimentos sociais e, evidentemente, que os militares eram totalmente contrários à aprovação dessa emenda e vão fazer uma série de manobras políticas para impedir a vitória da emenda das diretas já no Congresso Nacional. Essa emenda foi derrotada, não houve eleição direta. 1985, quando termina o período militar no Brasil, ocorreu a eleição indireta de Tancredo Neves no colégio eleitoral. Tancredo Neves, que a propósito nem chegou a assumir a presidência da República, pois faleceu aí em abril de 1985. Perfeito então, pessoal? Então, veja bem, os principais movimentos sociais importantes, focos de resistência à ditadura militar foram o movimento operário, o movimento estudantil, que teve uma atuação muito grande de oposição ao regime militar no Brasil. E temos ainda a atuação, por exemplo, desses nomes que se tornaram emblemáticos dentro do cenário pernambucano, como foi o caso de Dom Helder Câmara e do próprio governador Miguel Arraes. Bom, agora a gente vai falar de cultura. A gente falou bastante de política, já falamos da Primeira República, falamos do voto de Cabresto, da política dos governadores, da política do café com leite, chegamos à Era Vargas, falamos do Estado Novo, da interventoria de Agamenon Magalhães em Pernambuco. Fomos mais à frente na história, chegamos à ditadura militar, falamos dos movimentos de oposição, falamos também da repressão dos governos militares. E agora a gente vai falar do aspecto cultural. Vamos abordar a herança afrodescendente em Pernambuco. Bom, pessoal, a gente falou em aulas anteriores que Pernambuco recebeu um grande contingente de africanos que foram escravizados e utilizados nas mais variadas atividades econômicas. Falamos aí da importância do Porto de Recife, por exemplo, que é um dos que mais receberam escravizados no chamado tráfico transatlântico. Tudo bem? Bom, já que Pernambuco recebeu um grande contingente de africanos, é claro, é evidente que esses afro-brasileiros tiveram uma contribuição significativa na formação sociocultural do Brasil. Isso é inegável, que nas mais variadas áreas, os africanos contribuíram para a formação tanto da sociedade brasileira, quanto da nossa própria estrutura cultural. Então, temos marcas indeléveis. Há quem diga que o Brasil tem um pezinho na África. Isso tem muito sentido se a gente analisar que 40% do contingente de africanos que veio na condição de escravizado para a América esteve no Brasil. Então isso é inegável, o traço cultural, essa herança deixado pela afrodescendência no Brasil e em Pernambuco em especial. Na cultura imaterial, por exemplo, no folclore, nas danças, nas festas, nas religiões de matriz africana, no artesanato, na culinária, enfim,
em vários aspectos culturais, você tem uma presença marcante da influência africana. Vamos pegar aqui os 3 principais aspectos ligados a essa herança cultural afrodescendente em Pernambuco, que eu acredito que pode aparecer na sua prova da Polícia Militar de Pernambuco este ano, que são o frevo. Por que o frevo, professor? Porque em 2012 a Unesco concebeu ao frevo pernambucano o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade. E o frevo, pessoal, é um símbolo do carnaval pernambucano, sem dúvida alguma, conhecido mundo afora. Portanto, precisa ficar atento nessa importante manifestação cultural pernambucana que tem uma herança afrodescendente e é hoje considerado patrimônio imaterial da humanidade. Temos também o maracatu. É verdade, temos o maracatu, que é patrimônio imaterial brasileiro, outra herança, outra forte herança, outro forte traço da cultura afrodescendente em Pernambuco, que também faz parte do carnaval pernambucano, conhecido no Brasil inteiro. E a capoeira, pessoal, não podia deixar de falar da capoeira, que também foi considerado pela Unesco recentemente patrimônio cultural da humanidade. Esse misto de dança e de arte marcial dos negros escravizados, que durante um certo período foi até visto como uma expressão marginal, né? Associava-se a capoeira com a marginalidade, porque geralmente os capoeiras eram vistos como assaltantes, como malandros, e só na década de 30, durante o Estado Novo, é que a capoeira ganhou status de expressão legítima da cultura pernambucana e da cultura brasileira como um todo. Portanto, em relação à herança cultural afro-brasileira, o afrodescendente em Pernambuco, fique atento para que em todos os campos socioculturais você tenha uma participação muito interessante, uma contribuição importante do elemento negro. Danças, festas, folclore, religiões, artesanato, culinária. E ficar atento para esses 3 aspectos que eu acho que deve ser o tema que vai ser enfatizado pela banca. Deve aparecer alguma questão relativa a alguns desses 3 itens aqui, ou o frevo, ou o maracatu, ou a capoeira. Portanto, você precisa ficar atento para conseguir gabaritar essa questão. E agora, gente, iremos tratar do processo político em Pernambuco, no contexto que vai de 2001 até 2015, ou seja, iremos então abordar a política recente em Pernambuco. Este que aparece aqui na tela é ninguém menos do que o governador Jarbas Vasconcelos, que esteve à frente do executivo pernambucano entre 1999 e 2006. Fez vultosos investimentos no complexo portuário de Suape e no Porto Digital, e também estabeleceu um planejamento descentralizado, o chamado programa Governo nos Municípios, que visava dar mais consistência, mais eficácia à atuação das instituições governamentais estaduais nos municípios pernambucanos. E também fez um programa de combate à pobreza rural, o chamado programa Renascer. Quem sucedeu a Jarbas Vasconcelos foi José Mendonça Bezerra Filho, que entra em 2006, quando Jarbas vai concorrer a uma vaga no Senado. Nós temos então aqui atos importantes do governo de Bezerra Filho. O programa Universidade Democrática. O que foi o programa Universidade Democrática? Foi justamente uma ação governamental que visava garantir o acesso
garantir o acesso de estudantes provenientes de escolas públicas na Universidade de Pernambuco. Esse era o programa Universidade Democrática, garantir o acesso de estudantes provenientes de escolas públicas na Universidade de Pernambuco. Criou também um programa chamado Jovem Campeão, que visava incentivar a prática esportiva nas escolas estaduais, nas escolas públicas pernambucanas, mediante a construção de quadras poliesportivas nas escolas públicas e o incentivo à prática das mais variadas modalidades esportivas. Criou também ações visando a prevenção à criminalidade e também investiu na repressão ao crime lá em Pernambuco, na repressão policial à criminalidade. Foi substituído por Eduardo Campos, que foi eleito em 2006, reeleito em 2010. Este governador pernambucano fez grandes investimentos na construção de obras hídricas, combate ao problema da seca, investimentos também na educação, inclusive distribuindo notebooks para os professores, investindo na área de educação, promovendo a reforma e ampliação das escolas públicas pernambucanas, fez também uma redução da tarifa de energia elétrica para as camadas populares pernambucanas, investiu pesado também na construção de casas populares com verbas do Programa de Aceleração do Crescimento, o chamado PAC Federal, construiu unidades de pronto atendimento, as chamadas UPAs, promoveu o Programa de Qualificação da Mão de Obra, garantindo o acesso do trabalhador ao emprego e foi candidato à presidência da República em 2004. Apresentou-se na corrida eleitoral à presidência da República como um dos principais presidenciáveis. Devido à boa atuação do governador Eduardo Campos, que foi eleito em 2006, reeleito em 2010, ele se apresentou como um candidato forte, um candidato importante a esse pleito. Os 4 que se destacavam nessa corrida eleitoral eram, respectivamente, a presidente Dilma Rousseff, o candidato tucano Aécio Neves, Marina Silva e o próprio Eduardo Campos. Inclusive, acabou acontecendo uma aliança do Eduardo Campos com a Marina Silva, que vai ser candidata, ou que foi candidata a vice-presidente na chapa do Eduardo Campos, que infelizmente acabou falecendo num desastre aéreo em 2014, durante a campanha eleitoral, quando estava no estado de São Paulo. Então, a candidatura do Eduardo Campos a presidente da República começava a ganhar corpo, começava a se apresentar, inclusive, como um candidato em potencial para ir para o segundo turno e, infelizmente, teve sua vida abreviada aí com este acidente aéreo, esta fatalidade que aconteceu, que vitimou o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que, a propósito, era neto de Miguel Arraes. Miguel Arraes, um nome importantíssimo na luta pela democracia no Brasil, foi governador de Pernambuco durante vários mandatos e que tinha como seu principal herdeiro político aí do PSB, o ex-governador Eduardo Campos. Pois bem, pessoal, terminamos por aqui a nossa análise
sobre todos os temas relativos a Pernambuco republicano. Todos os temas que constam no seu edital foram trabalhados de maneira pormenorizada aqui ao longo dessas nossas 4 aulas. Revisa o conteúdo. Qualquer dúvida você pode mandar o seu e-mail para mim. O meu e-mail está aqui no material que você baixa no PDF. A gente pode fazer uma aula especial de tirar dúvidas. Caso existam dúvidas, você pode mandar que eu vou responder com o maior prazer. E quero anunciar também para vocês que vou trazer mais 3 aulas com resolução de exercícios enfocando essas temáticas aí. Da pré-história pernambucana, da capitania de Pernambuco, da província de Pernambuco e também de Pernambuco republicano, para a gente realmente ficar muito bem preparado para chegar a essa prova e gabaritar. Por hoje é só, pessoal. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu!